Olá! Na última aula, ou no último vídeo, eu tentei mostrar para você como a política ela está em todos os lugares da convivência humana. Normalmente as pessoas tendem a pensar a política somente a partir da atividade política institucional, que é aquela desenvolvida pelos deputados, prefeitos, governadores, senadores, ou até a política no campo institucional dos locais de trabalho. No caso do Instituto, nós podemos falar de posições políticas, posição do diretor-geral, por exemplo, que representa o campus frente a todas as demais instâncias do IFE e ao governo federal e à própria sociedade itaperunense e qualquer outra sociedade que se relacione com a instituição IFE Campus Itaperuna. No entanto, como eu tentei mostrar para vocês, a política ela permeia as nossas relações porque basicamente a política ela lida com os conflitos humanos, né? E a nossa vida ela é cheia de conflitos, seja no âmbito institucional, caso do Brasil, do país, né? Do campus, localmente, seja nas questões familiares também, não é? A gente precisa muitas vezes fazer política em casa para tentar conquistar alguma coisa que desejamos, ou para minimizar ou resolver determinados conflitos. E a política é a arte de resolver esses conflitos, digamos assim. Pode ser resolvido pelo meio da força ou pode ser resolvido através do diálogo. Isso vai depender do modelo de Estado ou de modelo de organização social que você vai constituir com o grupo no grupo onde você convive. Nessas nossas aulas, daqui adiante, eu vou trabalhar com você alguns temas. Ao invés de eu fazer recorte histórico ou recorte por autor, eu achei mais proveitoso para esse nosso momento de encontro à distância e tempo curto que nós temos para ver todo o conteúdo, ou boa parte do conteúdo, ou a parte mais importante do conteúdo, eu fiz recortes por temas, que são temas importantes ao longo de toda a reflexão filosófica acerca da política, desde os tempos antigos até o mundo contemporâneo. Alguns temas são mais presentes entre os pensadores antigos, outros temas são mais pertinentes à modernidade e outros temas que são discutidos ou surgem apenas no mundo contemporâneo. Isso porque a política ela sempre está vinculada ao contexto, né? Ao contexto histórico e ao contexto social. Obviamente, a nossa sociedade de hoje não é a mesma sociedade da época de Platão e Aristóteles. Então, muitos temas que Platão e Aristóteles discutem e alguns princípios que eles colocam para pensar a sociedade deles não servem para a gente. E muitos problemas que nós temos hoje, problemas que nós buscamos soluções políticas para resolver, ou problemas que são do âmbito da política, não existiam na época do Platão Aristóteles, não existiam na época do Maquiavel, do Rousseau, não é? Porque a política ela está sempre vinculada a um contexto. Isso não significa que nós não podemos aprender com o passado, não é? Há alguns princípios lá que ainda continuam vigentes entre nós aqui, e muitos de nós, depois que começamos a ler esses pensadores, a gente percebe que na nossa própria concepção, na nossa própria maneira de ver a política, nós utilizamos os conceitos desses filósofos, mesmo sem nunca ter lido eles, né? sem ter estudado, porque as ideias elas vão passando de geração em geração, vão passando pelas tradições, algumas se perdem e acabam voltando com o tempo, outras, né, permanecem, enfim, ao longo da história. Bom, eu fiz um recorte então de alguns temas. A gente vai falar sobre o
o homem animal político, vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre a concepção, como a ideia de natureza humana, ela influencia na maneira política, ou naquilo como a gente deve entender, como deve ser a política, as relações políticas. Também eu vou conversar com você um pouquinho a respeito do poder, que é um tema central na filosofia política, o tema do poder, de como conquistá-lo, como administrá-lo, o que é o poder político. Também vou trabalhar um pouquinho com você a ideia de justiça, né? Porque dentro, o que a política busca? A política busca a construção de uma sociedade justa. O problema é saber o que é a justiça, né? Então, dentro da filosofia política, há várias teorias da justiça. Eu vou trabalhar algumas com vocês. E, por fim, eu vou trabalhar um pouquinho sobre alguns temas de filosofia política contemporânea, a biopolítica, a necropolítica, a tecnopolítica não, digamos assim, tecnopolítica, né? Ou como o desenvolvimento da técnica, e aí quando eu digo técnica, eu me refiro tanto às questões de computação, como a própria questão robótica, mas também dos medicamentos, do desenvolvimento da ciência, como tudo isso impacta no nosso modo de viver politicamente. Tá bem? Então, esse vai ser o percurso nas próximas aulas, e hoje, então, eu vou conversar com você. Conversar não, porque eu vou estar aqui discursando, né? Falando sozinho. Mas eu vou comentar um pouquinho aqui a respeito sobre essa ideia de animal político, de homem como animal, né? O homem como animal político, ela é uma ideia que vem de Aristóteles. Não sei se você já chegou a ver esse conceito nas aulas de sociologia, ou de história, ou de geografia política, mas essa ideia de homem como animal político, né? Ou ser humano como animal político, é uma ideia que foi cunhada por Aristóteles, lá no seu livro A Política. O Aristóteles tem vários livros sobre vários assuntos, e ele tem um livro específico sobre política, que o nome é A Política. E lá pelas tantas, o Aristóteles define o homem, né, a humanidade, e aí que é homem mesmo, tá? Porque as mulheres, na época antiga, elas não eram consideradas plenamente humanas. Então, quando Aristóteles fala de homem, ele está falando de homem mesmo, né? Homem enquanto sexo. Então ele fala que o homem é um zoon politikon. Zoon politikon. Zoon, né, de animal, e politikon, de política. O homem é um animal político. O que ele quer dizer com isso? Bom, primeiro vamos pensar aqui que quando a gente fala de política, a gente não está falando apenas de um ajuntamento de pessoas, né? Um ajuntamento de seres. Porque nós temos outros animais que também vivem coletivamente. As abelhas, por exemplo, elas constituem uma colmeia e todas elas trabalham nessa colmeia em prol da rainha. A rainha que é aquela que produz ovos e faz novas abelhas surgirem, né? E aí você tem lá a divisão dentro da colmeia, né? Você tem as colmeias que saem para buscar o pólen, e você tem as abelhas que ficam na colmeia fazendo a proteção, e tem a rainha, que é a responsável pela reprodução das abelhas. Também a gente tem lá os leões, né? Tem lá o leão que tem lá a sua comunidade, os elefantes, né? Enfim, nós temos aí vários animais que vivem de modo coletivo. Mas eles não vivem de maneira política, tá? Esses animais, eles ainda que vivam em grupos, a gente não pode dizer que esses grupos eles são grupos políticos, porque
não há um elemento, segundo Aristóteles, que torna eles seres racionais, né? Então, esses animais, eles vivem conforme a sua natureza e vivem ali apenas de modo instintivo, digamos assim. Não há uma transformação de quem eles são, não há um objetivo por eles buscado coletivamente, eles estão ali, vivendo conforme a natureza. Bom, nós seres humanos, segundo Aristóteles, nós também somos levados pela natureza a viver coletivamente. Não é quando a gente nasce, a gente já nasce numa família, não é? E a história nos mostra que nem mesmo as famílias elas vivem isoladas, elas se aproximam de outras famílias e formam vilas, e as vilas formam uma comunidade maior que são as cidades e assim por diante. Esse é o pensamento do Aristóteles. E aí, no caso, a gente vive coletivamente por questões de sobrevivência, obviamente, já que nós não temos condições de sobrevivermos sozinhos, principalmente quando se é um bebê, não é? A gente leva muitos anos para conseguir uma independência capaz de nos mantermos vivos, sozinhos. E dependendo da situação, nem mesmo depois de adulto a gente consegue viver sozinho, sem um apoio de outros seres humanos, não é? Mesmo porque a gente precisa de outro ser humano para nos ensinar a viver. E aí entra um lance do Aristóteles, que é justamente esse, de que o homem é um animal político, porque é na vida política que nós nos tornamos humanos. É na vida política que eu desenvolvo a minha humanidade, que você desenvolve a sua humanidade, porque é na convivência política, na convivência com os outros seres humanos, que nós desenvolvemos a nossa razão, essa nossa peculiaridade em relação aos demais animais, que é de dar sentido para as coisas, explicar as coisas e transformar quem nós somos a partir do pensamento. Vejam bem, nós somos animais, assim como os outros animais, nós temos os nossos instintos, porém nós não vivemos apenas instintivamente. Nós temos essa faculdade chamada de razão, que ela orienta a nossa vida à medida em que as escolhas aparecem para a gente. Se eu devo seguir os meus desejos ou não. Se eu seguir o meu desejo, isso coloca a minha vida em risco, ou se eu posso satisfazer esse desejo. Os outros animais, nos parece que não têm essa instância. Eles vivem apenas conforme o seu instinto. Eles não têm noção de certo e errado, de justo e injusto, de bom e mal, de bonito e feio. Nós temos esta noção, não é? E isso é por conta disso que nós chamamos de razão, essa capacidade que nós temos de pensar. De pensar, de elaborar teorias, de elaborar explicações, etc. Então, segundo Aristóteles, na vida política, nós desenvolvemos a, a nossa humanidade, desenvolvemos a nossa razão. O Aristóteles tem uma ideia interessante, que ele fala assim, uma ideia bem radical, né? Ele fala assim, que somente pode ser considerado o homem, né? No caso animal político, se este ser ele mora numa comunidade política. No caso, eles chamavam de cidades-estados, né? Chamavam de polis na época. Se este ser ele não habita na polis, é porque ou ele é um animal ou ele é um deus. Que são os seres que não dependem de uma vida comunitária, de uma vida política. Não dependem, não. Eles não são movidos pela natureza a viver desta maneira. Os deuses não precisam, porque os deuses são deuses, né? Eles não precisam de ninguém. Bastam-se a eles mesmos.
ainda que nas histórias gregas haja lá a comunidade, né, dos deuses. E os animais, eles, ok, vivem em grupos, mas não constroem nada. Eles vivem apenas conforme a natureza. Então, Aristóteles fala que se este ser não habita na polis, ele ou é animal ou é um deus. Agora, se habita na polis, então ele é humano, ele é ser humano. E aí, segundo Aristóteles, a razão que leva a humanidade a viver em comunidade política, é pelo fato de que os seres humanos buscam a felicidade. Você deve lembrar que quando a gente viu a Ética de Aristóteles, o Aristóteles fala que a, a, nossa, a nossa vida, a nossa razão de existir é buscar a felicidade. Tudo que a gente faz buscando a felicidade, a gente almeja a felicidade, a gente trabalha para ser feliz. A felicidade é o fim último da existência humana, segundo Aristóteles. Isso se aplica também à política. Segundo Aristóteles, a finalidade da vida política é a felicidade. Então, quando as pessoas elas se juntam em família, as famílias se juntam em vilas, e essas vilas se transformam em polis, tudo isso é um movimento da própria natureza humana que está conduzindo a gente para a felicidade. E lembrando que a felicidade, ela não decorre apenas da satisfação dos nossos instintos, mas, lembrando da ética, né, a felicidade, ela depende então do alcance da virtude, de tornar a nossa alma excelente, do desenvolvimento da razão e de a gente não viver uma vida por excessos nem por falta. Vocês lembram disso? Tá? Então, vejam bem, como é que o Aristóteles justifica a vida política? Né? A vida política, ela acontece porque os seres humanos dependem dessa comunidade, dependem dessa vivência comunitária para desenvolver as suas faculdades humanas, a razão, a linguagem e a virtude. E é nessa, então, vivência comunitária, nessa vivência política, que nós nos tornamos plenamente humanos. Então, a concepção de política que o Aristóteles tem, a partir dessa ideia de que o homem é um ser em construção, né? Nós, seres humanos, nós somos sempre um fazendo-se. Só que esse fazendo-se, segundo Aristóteles, ele se dá na convivência com outros seres humanos. Então, a política, a finalidade da política, a finalidade da vida política é justamente conduzir cada um de nós a desenvolver as potências da nossa humanidade, as potencialidades da nossa razão, as potencialidades da nossa virtude. E à medida que a comunidade política nos ajuda a se desenvolver como humanos, então nós podemos ser felizes. Se nós temos uma comunidade política justa, então nós teremos seres humanos felizes, porque eles serão racionais e serão virtuosos. Se a comunidade política for uma comunidade política injusta, e aí o Aristóteles tem lá as suas várias características para determinar quando uma sociedade é corrompida ou não, então o que a gente vai ter são seres humanos que são infelizes. E são infelizes porque a comunidade não provê para os sujeitos o desenvolvimento pleno da sua humanidade. Então, o Aristóteles ele não defende uma ideia de uma natureza estática, de uma natureza que não se transforma. Ao contrário, partindo da sua ideia de ato-potência, né? da sua teoria metafísica do que os seres são,
o que os seres são. No caso, né, o ser humano ele vai se constituindo na medida em que ele busca a felicidade. Então, a política, ela contribui para isso. O que é diferente de Platão? Platão ele vem antes do Aristóteles, mas eu falei primeiro do Aristóteles por conta justamente dessa ideia de animal político. O Platão, ele já apresenta uma visão estática da natureza humana. Estática em que sentido? Não muda, não se transforma. A gente nasce de um jeito e continuamos assim para sempre. Não importa o que aconteça, nós somos sempre os mesmos, não há transformação na nossa natureza. E o Platão, a gente pode dizer assim que ele tem uma visão majoritariamente negativa da natureza humana. Porque o Aristóteles ele vai defender que a maior parte das pessoas elas não são capazes de orientar sozinhas a sua vida. Isso porque a maior parte das pessoas, segundo Platão, elas são guiadas pelos seus desejos. O Platão ele vai dizer que a alma humana é dividida em 3 partes. Tem a parte racional, que corresponderia à cabeça, a parte irascível, que corresponde ao estômago, e a parte desejante, que corresponde ao baixo ventre. A pessoa que é dominada pela parte racional da alma é aquela que busca o conhecimento, busca a verdade, busca a virtude, busca a sabedoria. Essas seriam poucas pessoas na sociedade, segundo Platão, e seriam os filósofos. As pessoas que são orientadas pela parte irascível, né, que corresponde ao estômago, são aquelas pessoas que são guiadas pela busca da honra, pela busca da glória, pela busca da fama. E às vezes, em nome da fama, da glória e da honra, essas pessoas elas se perdem no caminho e acabam fazendo coisas injustas, digamos assim. Então, essas pessoas elas não são capazes de ser sábias. E a grande parte das pessoas, segundo Platão, elas são governadas, então, pelo desejo. E elas só estão preocupadas em satisfazer as suas necessidades mais imediatas. Comer, dormir, se manter vivo, né? Se manter vivo. E os seus prazeres são sempre prazeres de satisfação desses desejos, e essas pessoas elas não conseguem ter o discernimento se esses desejos eles serão como consequências coisas boas ou coisas ruins. Porque nem sempre você satisfazer um desejo tem como consequência a felicidade, não é? Então, Platão vai dizer que majoritariamente as pessoas elas são desejantes, uma parcela, né, uma pouca parcela, ela é irascível, então ela busca a honra e a glória, e uma pequeníssima parte é racional e busca então a verdade e a sabedoria. Ora, o que essa perspectiva do Platão vai gerar? Platão ele vai constituir uma sociedade dividida por hierarquias. Vejam bem, essa ideia do Platão não aconteceu, tá? É só a teoria política do Platão. Isso é uma coisa importante também. Assim, na filosofia política, a gente não fala necessariamente de como a política é, mas a gente analisa os princípios da atividade política, os princípios da vida política, certo? A análise da política como ela é, aí já é um campo da ciência chamado ciência política, tá? Que é na sociologia, no caso. É um ramo da sociologia, das ciências sociais. Na filosofia, a gente analisa os princípios da política. Bom, então o Platão, ele
tendo essa ideia da alma dividida e de que cada pessoa ela é dominada por uma parte dessa alma, e considerando que a maior parte das pessoas elas são desejantes, dominadas pelos desejos, o Platão ele vai considerar que a vida política ela tem como finalidade buscar uma ordem social. Uma ordem social é aquela aonde a sociedade ela possa ser virtuosa, ser justa. Só que essa virtude e essa justiça ela só pode ser alcançada mediante o uso da razão, certo? Porque lembra lá Platão, né? Para Platão existe um mundo sensível, o mundo das ideias, a verdade está no mundo das ideias. Para eu conhecer a verdade, eu preciso filosofar, eu preciso usar a razão, e aí eu conheço a verdade. Isso se aplica à política também. Para eu constituir uma sociedade justa, eu preciso conhecer a justiça, saber o que é a justiça. Então eu preciso filosofar e alcançar essa verdade. Só que é apenas um pequeno grupo de pessoas que tem acesso a essa verdade, que são os filósofos. A grande parte das pessoas não tem acesso a essa verdade porque elas não são capazes de pensar. Elas são capazes de somente buscar os seus desejos. Apenas isso. Essa é uma teoria que a gente chama de aristocracia. Platão defendia uma aristocracia, que é o governo dos melhores. Tá? Então, os melhores governam. No caso, os melhores, segundo o Platão, seriam os filósofos, os sábios, porque eles são capazes de conhecer a justiça e a verdade. Conhecendo a justiça e a verdade, são capazes de fazer leis justas, e as demais pessoas, então, ao seguir essas leis justas, elas seriam capazes de controlar, digamos assim, o seu anseio de satisfazer todo e qualquer desejo. A gente pode dizer que essa ideia do Platão não morreu. Existe uma teoria que foi bem forte na filosofia política italiana do metade do século passado, se chama a teoria das elites. E a teoria das elites defende a seguinte ideia, de que o Estado ou o governo, né, a autoridade política, ela deve ser ocupada pelos técnicos, pelas pessoas técnicas. Tem um corpo técnico que saiba administrar a sociedade. Essa ideia está muito presente, com eles acreditando ou não, naqueles discursos políticos, naquelas falas de políticos em que diz que vai formar um governo de técnicos. Então eu vou colocar um médico no Ministério da Saúde, vou colocar um professor no Ministério da Educação, vou colocar um artista no Ministério da Cultura, vou colocar um agricultor no Ministério da Agricultura, porque esses caras são técnicos da área, logo conhecem a verdade, logo são capazes de resolver os problemas da humanidade. Tá? Essa é uma ideia inspirada, assim, não vou dizer inspirada em Platão, né? Mas que é uma ideia aí que já vem desde Platão percorrendo a história. Então vocês vejam, a concepção de ser humano do Platão, que tem como a maior parte das pessoas sendo incapazes de governar a sua própria vida e, por isso, incapazes de governar também a vida política, né? Ser capaz de orientar e participar das decisões da comunidade política, faz com que o Platão desenhe uma estrutura hierárquica da vida política,
E o topo dessa hierarquia é ocupado por um pequeno grupo de técnicos, digamos assim, de aristocratas, dos melhores. No caso do Platão, os melhores são os mais fortes, são os mais sábios, né? Se fossem os mais ricos, a gente diria que seriam os oligarcas, né? O pequeno grupo de ricos que governa, já que os ricos têm que lidar com muito dinheiro, então eles são capazes de cuidar do governo, do dinheiro do país todo, então deixa para os ricos governarem o país. Né? Isso seria chamado de oligarquia. Mas a ideia é a mesma, é um pequeno grupo de pessoas que somente esse pequeno grupo é capaz de governar e de fazer uma política justa. Aí eu vou saltar para a Idade Moderna, para Maquiavel. Não vou abordar aqui a filosofia medieval, porque eu não conheço muito pouco, né, do que os medievais falaram sobre política, então não vou arriscar falar bobagem sobre o que eu não sei, não é? E aí Maquiavel, já no século XVI, depois de Cristo, Maquiavel, famoso pela sua obra O Príncipe, não é? E também pela ideia um tanto equivocada de que o fim justifica os meios, né? Maquiavel não disse isso e ele também não defende bem assim essa ideia, né? Mas o Maquiavel o Maquiavel tem duas obras, tá? A mais famosa que é a República do Platão, que é o Príncipe, onde ele defende uma monarquia absolutista, e uma outra obra onde ele defende a república, né? Uma espécie de república. E é interessante porque o Maquiavel ele escreve por encomenda. Então, o livro Príncipe, por exemplo, foi uma encomenda da família Médici. Porque os Médicis, na época do Maquiavel, era muito famoso o manual de como governar. Então existiam vários manuais, né, que os nobres liam na tentativa de ser bons governantes. Bons governantes aqui significa manter-se no poder, tá? Então Maquiavel ele escrevia por encomenda, O Príncipe é um livro encomendado. Tá? E o Maquiavel ele tem uma visão negativa do ser humano. O Maquiavel no Príncipe, tá? Ele parte de uma visão negativa da natureza humana. O Maquiavel ele vai dizer que os seres humanos eles são voláteis, eles são instáveis, eles são egoístas, eles são traidores e são crédulos, tá? Tem um capítulo que é muito legal, geralmente nas aulas presenciais, quando eu trabalho Maquiavel, eu levo esse capítulo para a gente ler em sala. Mas é um capítulo onde Maquiavel coloca a seguinte pergunta. Um príncipe, um rei, né? Ele deve buscar ser amado ou ser temido pelos súditos? E aí, lá pelas tantas, o Maquiavel fala assim, olha, o príncipe ele deve buscar ser temido e não ser amado. Claro, o ideal é que seja os dois, né? Mas se tiver que escolher entre ser amado e ser temido, prefira ser temido, porque o amor acaba. Ele fala bem assim, o amor acaba, o medo não. O amor acaba, o medo não acaba. Então o príncipe, se ele quer se manter no poder e se ele quer levar e manter o Estado no estado de paz e de bem-estar, porque esse é o objetivo da política, segundo Maquiavel, é
fazer com que o Estado governado seja um estado de paz. Porque se for um estado de paz, ninguém vai questionar o príncipe. O príncipe vai poder governar. Então, o príncipe ele não pode ser um motivo de desequilíbrio, de instabilidade, porque ele vai colocar em risco não o Estado, mas ele vai colocar em risco a própria governança dele. E o principal objetivo do político é se manter no poder, não é? É isso que o príncipe deseja, se manter no poder. Então, Maquiavel ele parte de uma visão negativa, né, da natureza humana. Os homens são egoístas, eles são instáveis, eles são voláteis, eles são crédulos. Então, o príncipe, né, o político, ou a pessoa que está dedicada à vida política, ou até qualquer pessoa, né? Mas no caso, o príncipe, Maquiavel vai dizer que a principal virtude dele é lidar com essa natureza, é saber jogar com essa natureza. Porque hoje o súdito pode ser teu amigo, amanhã ele pode te trair. Hoje o súdito ele pode ser teu inimigo, mas amanhã ele pode ser o teu aliado. Então é preciso que o príncipe ele saiba jogar com essas volatilidade da natureza humana e saber jogar com a credulidade dos seres humanos. Quando o Maquiavel fala crédulo, está falando assim daquela crença ingênua de achar que o príncipe ele pode resolver todos os problemas, não é? As pessoas confiam no príncipe, confiam cegamente no príncipe. Isso parece assim muito contemporâneo para você? Né? Será que a gente tem ainda uma mentalidade assim hoje em dia? Então, segundo Maquiavel, o governante ele deve buscar o bem do Estado e para alcançar esse fim, ele deve saber jogar com essa natureza. Né? E aí, sempre tendo a perspectiva de que ele vai manter a unidade, né? Ou a máxima unidade possível para se manter no poder quando as pessoas temem a ele. Né? Já que o medo ele jamais acaba, segundo o Maquiavel. E aí, por partir dessa natureza negativa do ser humano, o Maquiavel ele vai ser considerado o pai da filosofia política moderna porque ele vai fazer a desvinculação da moral com a política. Segundo Maquiavel, a moral individual é uma coisa e a moral política é outra. Explico. Enquanto na moral individual a gente condena, por exemplo, a morte de alguém, quando essa morte ela é feita por um agente do Estado e em nome do bem do Estado, nós aceitamos. Não é assim, por exemplo, com os policiais? Se eu, Rafael, mato um bandido, boa parte das pessoas vão dizer que ok, não tem problema, né? Mas haverá questionamento sobre, poxa, mas Rafael é uma pessoa, um cidadão, se todo cidadão começar a matar bandido, como é que vai virar o país? Agora, se for um policial que mata, claro, mata no exercício da sua função de servir e proteger a vida, tá? Então não há questionamento social, né? Porque foi o Estado. O policial, ele enquanto policial, ele é um agente do Estado. Então, se o policial mata para proteger os cidadãos, pensando aqui num confronto justo, né? Justo assim, né? O policial não está matando a torta direito, foi realmente ali num perigo mesmo. Ninguém questiona, pelo contrário, o policial é até herói. Né? Agora, se o cidadão comum faz isso, há questionamentos. Né? Por quê? Porque a moral da estrutura política não é a mesma moral da vida privada.
As regras são outras. E isso Maquiavel, digamos assim, ensinou pra gente. E aí, por conta dessa natureza negativa da humanidade, o príncipe ele não deve se furtar em fazer o mal quando é necessário fazer o mal. Se eu tenho um cidadão, um súdito que está causando problemas para a sociedade, o príncipe ele não deve se omitir em fazer um mal se isso for preciso para manter a ordem no Estado. Tá? É claro que, por exemplo, se o príncipe ver que esse cidadão que está causando bagunça, se fazer um mal para ele vai piorar a situação, então é melhor não fazer. Mas se o príncipe vê que se fazer o mal a esse cidadão e a população não se levantar contra o príncipe, então o príncipe não deve se furtar em fazer o mal. Tá? É bem pragmático assim, Maquiavel. Tá? Então, essa questão da maldade natural do homem, digamos assim, não vou dizer que maldade natural, né? Só essa natureza volátil e não confiável da humanidade permite com que o príncipe ele faça mal. Né? Então a política, a vida política, a convivência política em nome do bem e por conta dessa perspectiva negativa a respeito da natureza humana, então a sociedade política ela pode cometer alguns maus. E esses maus não se confundem com o mal da moralidade, com o mal da ética, porque a moral da ética diz respeito ao campo das relações privadas, enquanto a moral da política ela diz respeito à vida de todos, de toda a comunidade. Então, isso até Maquiavel fala lá no Príncipe, se um rei for bonzinho demais, se for muito ético, e essa ética conduzir à falência da sociedade, esse rei não foi um bom rei. Agora, se um rei ele age de modo moralmente reprovável, no entanto, as consequências dessa ação moral reprovável foi o bem da sociedade, então esse rei foi um bom rei, um bom governante. Tá? Um outro grupo de pensadores que tem a natureza humana como sendo assim basilar das suas formulações políticas são aqueles que nós chamamos de contratualistas. Basicamente três, que são Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. O Hobbes, ele é o cara daquela famosa frase, o homem é o lobo do homem. Não sei se você já ouviu essa frase, mas é famosíssima, né? E aí o Hobbes, ele, assim como o Maquiavel, ele parte de uma visão negativa da natureza humana. Mas não que o ser humano ele seja mal por natureza. Não é isso. Né? Dizer que o homem é o lobo do homem não é dizer que o homem é mal, mesmo porque o lobo não é mal. O lobo não é maldoso. Né? Mas, quando o Hobbes fala isso, ele quer dizer que todos os homens eles têm dois instintos básicos, que é o instinto de autopreservação e o instinto de autopromoção. Então, em nome da minha autopreservação, eu faço mal, eu posso fazer o mal, e em nome da autopromoção, e a gente pode dizer assim, querendo conquistar mais coisas, querendo pegar aquilo que o outro tem, e eu também não limito a maldade que eu posso fazer. Então,
o Hobbes fala que sem a estrutura da sociedade política, sem as regras de uma convivência política, o que acontece é que os seres humanos eles vivem num estado de guerra permanente. Ora, o que é o estado de guerra permanente? Não é tiro, porrada e bomba toda hora, não. É assim, eu sempre tenho medo de que algum indivíduo faça mal para mim. Tá? Então, é um estado constante de medo. Nos anos 80, que foi a época que eu nasci, 1980, né? Era o período da Guerra Fria ainda. Você já deve ter visto em história esse período da Guerra Fria. E eu lembro que tinha um medo constante de acontecer alguma briga entre a Rússia e os Estados Unidos e um dos dois presidentes apertasse o botão vermelho que dispararia as armas nucleares e o fim do mundo acontecesse. Vejam, na Guerra Fria, olha que nome interessante, Guerra Fria. É uma guerra que não aconteceu. É uma guerra de ameaças. Toda a Guerra Fria foi uma guerra só de ameaças. Foi uma guerra de corrida armamentista. Os Estados Unidos faziam uma bomba de 1 quiloton, a Rússia fazia uma bomba de 2 quilotons. Os Estados Unidos fazia de 3 quilotons, a Rússia fazia de 4 quilotons. Os Estados Unidos, a Rússia foi o primeiro país a mandar um foguete para o espaço. Os Estados Unidos foi o primeiro homem a mandar, foi o primeiro país a mandar uma viagem tripulada à Lua. E assim foi indo. Então não existiu uma guerra de soldado atirando. Não. O que acontecia foi um estado de guerra, um estado permanente de tensão e de medo. É isso que o Hobbes fala, que seria uma vida humana sem a vida política. Seria esse constante estado de guerra. Então, por exemplo, eu jamais pegaria essa caneta para mim, porque eu fico com medo de que alguém venha e me mate para ficar com a minha caneta. Então eu não produzo nada, não construo nada, não elaboro nada, sempre com medo da minha segurança, sempre com medo de que, pelo desejo de outro querer aquilo que eu tenho, eu posso ser morto. Então esse é o estado de guerra que o Hobbes fala. Seria então uma guerra generalizada de todos contra todos. E aí o Hobbes fala então que a vida política ela é orientada pela nossa necessidade de segurança. E aí, em nome dessa segurança, nós abrimos mão da nossa liberdade, a liberdade que nós temos nesse estado de natureza, nesse estado sem uma ordem política. A gente vive livre, no entanto, com medo. E aí, para se livrar do medo, a gente então se organiza politicamente, abrindo mão da liberdade e entregando essa liberdade para alguém que seja capaz de nos proteger. Só que esse alguém, essa estrutura política, ela então seria ilimitada e indivisível. O Hobbes ele defende um Estado absolutista. Então, o Estado pode tudo e ilimitadamente para proteger, para nos dar segurança, em nome da segurança. A gente abre mão da liberdade para ficar com a segurança. Então vejam, olha que interessante. Nós temos muito medo. Muito medo. E para poder ter segurança, nós escolhemos alguém que tenha o controle de tudo para nos proteger. Né? Isso
remete vocês a algum discurso contratualista, que é o John Locke, que é chamado de pai do liberalismo político. Ele já tem uma perspectiva diferente do ser humano. Ele vai dizer que o ser humano ele é naturalmente racional e, por isso, ele é capaz da tolerância e da convivência harmoniosa com os outros seres humanos. Enquanto o John Locke pontuava a questão da autopreservação e da autopromoção, e aí, como todos são assim, e aí todos são ameaça a todos, o John Locke pontua que não, nós somos racionais, e por ser racionais, nós reconhecemos os outros seres também como seres racionais, os outros seres humanos, no caso. E aí, por conta disso, nós somos capazes, então, da tolerância e da convivência harmoniosa. Tá? Ok, pois bem. Só que o John Locke fala assim, por mais que a gente busque uma vida de harmonia e de tolerância, acontecem conflitos. Acontece um conflito. E na hora de resolver o conflito, a gente sempre vai achar que nós temos a razão, não é? A gente sempre vai defender os nossos interesses. Por mais tolerantes que sejamos, por mais harmonia que queremos, mas o que interessa sou eu, não é? Então o John Locke vai dizer que diante de uma disputa, diante de um conflito, não há ninguém que seja capaz de mediar esse conflito sem a estrutura política. Então a gente precisa da vida política para poder arbitrar esses conflitos. E esse árbitro, ele teria como a finalidade proteger os direitos naturais. Que, segundo John Locke, todos nós temos direitos que vêm da natureza, que ele se baseia no corpo. Então, por exemplo, a boca é minha, então eu tenho a liberdade de fala. A cabeça é minha, o pensamento é meu, então eu tenho a liberdade de pensamento. A crença minha, né? A religiosidade é minha, então eu tenho liberdade de crença. Os pés são meus, então eu tenho liberdade de ir e vir. Tá? Então, são os direitos naturais, são os direitos que já que são dados pela natureza. Então, esse árbitro político, que seria o mediador dos conflitos, ele tem como função principal proteger os direitos naturais. Essa é a ideia. Então, a comunidade política, ela sempre é orientada pela defesa dos direitos naturais. A gente pode até dizer que John Locke é o pai do Estado democrático, né? Democrático não, né? Mas do Estado de direito, digamos assim, né? A função do Estado é proteger os direitos individuais. Né? Direitos naturais que são direitos individuais, né? É o meu direito, é o meu corpo, tudo que se origina do meu corpo é direito meu. Essa é a ideia básica do John Locke. Tá? Olha como já mudou, né? Hobbes, ele diz que as pessoas abrem mão da liberdade em nome da segurança. Para o John Locke, não. Para o John Locke, a função da política é justamente proteger a liberdade. E aí uma outra concepção de ser humano, que é do Rousseau. Né? O Rousseau é o cara que fala do bom selvagem. Aquela ideia de que o homem nasce bom e a sociedade corrompe. Você certamente já ouviu essa ideia. Pois é, essa ideia é do Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau é o contrário do Hobbes. Enquanto Hobbes dizia que o homem naturalmente tem o instinto de autopreservação
e de autopromoção, o Rousseau vai dizer que não. Os homens, naturalmente, eles têm um instinto de amor próprio e compaixão. Então, os seres humanos, eles naturalmente, eles têm por princípio cuidar de si e cuidar do outro. Bonito, né? Só que o que acontece? E aí os homens são felizes, show de bola, todo mundo é muito legal, muito bonito, a gente vive num bem-estar. Só que o Rousseau fala que lá pelas tantas começa a surgir a propriedade privada, e a propriedade privada ela gera desigualdade. A desigualdade começa então a criar conflitos. E aí, desses conflitos, ou esses conflitos, eles são originados porque a partir da propriedade privada surge o egoísmo, surge a inveja, surge a dominação. Tudo isso é consequência, segundo Rousseau, da desigualdade, que não existia no começo, no estado de natureza que o Rousseau fala, né? Naturalmente, nós somos todos iguais. A partir da propriedade privada, surge a desigualdade. E a desigualdade que vai gerar todos os problemas de conflitos entre as pessoas. A comunidade política, segundo Rousseau, ela deveria reestabelecer a igualdade. Não uma igualdade material. O Rousseau não é comunista, não. Mas uma igualdade formal. Isto é, todos são iguais pela lei. E a lei vem equalizar a desigualdade. Todos os homens são livres perante a lei. E todos sendo livres perante a lei, todos são iguais também. Todos têm o igual direito de esboçar a sua vontade, de fazer valer a sua vontade. Tá? Então, a função da comunidade política, segundo Rousseau, seria restabelecer de maneira formal aquela igualdade natural do ser humano. Como não tem como a gente voltar àquele momento lindo, idílico, de amor próprio e compaixão, então, isso aí, né, essas características, elas devem se consolidar de maneira formal. Quando eu digo formal, é na forma, tá? Porque concretamente não dá, né? Mas no âmbito da estrutura, digamos assim, da sociedade, essa igualdade deve prevalecer, né? A igualdade que vem pela lei, pela forma, tá? Se você está percebendo como, dependendo da maneira que eu entendo a natureza humana, eu tenho uma visão diferente da política? Esse é o foco da aula. E aí, por fim, eu vou falar talvez de uma última teoria política que leve em conta a centralidade da natureza humana, que seria a ideia do fascismo e nazismo. Essas duas correntes de pensamento, elas também partem de uma ideia de natureza humana. E essa natureza humana constitui a comunidade política. Bom, qual é a ideia? Né? Que o nazismo e o fascismo eles têm as suas diferenças particulares, mas de modo o quadro geral é esse que eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui. Tanto o fascismo como o nazismo, eles partem na ideia de que o individualismo ele é ruim, né? Que individualmente o ser humano ele na sua individualidade e buscando satisfazer as suas questões individuais, isso não é bom, porque isso gera conflitos na sociedade. Então, conflitos intermináveis.
intermináveis. Então, é preciso superar essa ideia individualista. E aí o individualismo aqui a gente pode colocar na conta do John Locke, né? O John Locke tem uma visão individualista do ser humano, né? Então é preciso superar esse estado da individualidade, porque ninguém é um indivíduo só, né? E aí é preciso pensar no coletivo, né? Segundo o fascismo e o nazismo, a paz somente é possível com uma atitude em relação à vida, né? A paz social só é possível mediante uma atitude: a vida coletiva, o coletivismo, a crença no coletivo. Os indivíduos e as diferentes gerações, elas são unidas por uma lei e por uma vontade. Então, a maneira de nós sairmos dessa individualidade egoísta é através da percepção de algo que nos une, que é uma vontade e uma lei, que seria quase natural. Eu digo quase natural porque essa lei e essa vontade, elas são dadas pela tradição. Ou então, no caso do nazismo, por uma natureza pura. Então, ou é a natureza pura, ou a tradição pura, que é no caso do fascismo. A ideia de nação. Nós temos algo em comum. A ideia de nação. O que é que une o Rio Grande do Sul ao Amazonas? O que nos une? Todos nós somos brasileiros. Brasil. Morre o indivíduo, fica o coletivo. Então, as gerações passadas e as gerações futuras e os indivíduos, todos eles são unidos por uma lei, por uma vontade mais elevada, a vontade da nação. Então, a lei e a vontade da nação têm prioridade sobre o indivíduo. Todos os valores humanos e todos os valores espirituais, eles estão dentro da nação. Então, vejam, é uma perspectiva de humanidade aonde a ideia de indivíduo, logo a ideia de diferentes, não é possível de coexistência. A única maneira de coexistirmos enquanto seres humanos é eliminarmos os diferentes, ou então subjugar o diferente a uma lei e a uma vontade, que seria característica da identidade desta nação. Então, todos os indivíduos, eles estão sujeitos a esta lei que nos une enquanto nação. E essa lei que nos une enquanto nação também cria em nós uma vontade única, que é de fazer essa nação ser maior e mais importante do que tudo. Então, acaba-se o indivíduo e se tem apenas o coletivo. Tá? Isso seria, de modo bem grosseiro, as bases do nazismo e do fascismo. Então, veja, já deu mais de uma hora, né?
mas eu espero que você ainda esteja aí, e se estiver, perceba como tudo isso que eu falei, essas diferentes correntes de pensamento político, elas têm como pano de fundo uma determinada ideia sobre o ser humano. Então, dependendo da maneira como o pensador ele entendeu o que é o ser humano, ele pensou num determinado modelo de sociedade política. Então, a comunidade política que nós defendemos, ela tem relação direta sobre a maneira como nós entendemos o que é ser humano. E uma boa ideia para a gente analisar o nosso Brasil contemporâneo é tentar ouvir um pouquinho sobre o que as pessoas pensam da humanidade. E será que o que elas pensam sobre a humanidade está correto ou está equivocado? Será que é uma verdade absoluta a maneira como as pessoas compreendem a humanidade? Como é que você compreende a humanidade? Como é que você se compreende? Porque quando eu estou falando de humanidade, eu não estou falando dos outros, eu estou falando de mim. Como é que você se compreende como humano? E essa maneira de você compreender-se como humano, que tipo de sociedade leva você a defender? Fica aí essa provocação e a gente se vê no próximo encontro. Tchau!